.com Smoke Shop no Paraguai, em Ciudad del Este. Aqui a gente fica na Avenida Adrián Jara, na frente do Shopping Internacional. Hoje a gente tem dois convidados de honra, Vapor com Lagartixa e Vapers Brasil. A gente vai estar aqui trabalhando um pouquinho, degustando alguns produtos da linha Dinner Lady Tuck Shop, linha Dinner Lady Tuck Shop, o lançamento deles para esse ano de 2019. A gente está com esse equipamento aqui, o Mytos, uma estação de vapor com 4 estações de 0 a 80 watts, para que a gente possa vapear aí com segurança, sem necessidade de baterias. E a gente usa uma fonte diretamente da nossa rede de energia, então a gente não precisa se preocupar com baterias, a não ser em nossos vapes de mão mesmo. A gente está aqui com... Fala um pouquinho do teu vape, Lagartixa. Vaporando aqui num mecânico, com um atomizador da Druga, da Alvo Vape, com a bateria aí da Sony, VTC5A. E qual é o líquido? Ele já botou o líquido no... Tuck Shop, Dinner Lady, o Lemon Sherbets. Lemon Sherbets. Então, a primeiro momento a gente vai degustar os 4 sabores aqui que escolhemos, que são o Sweet Fusion, que na verdade seria um doce de cereja com frutos cherry. Aqui a gente tem o Lemon Sherbet. Aqui a gente tem o de maçã verde que se chama Apple Source. E o Bubble Gum, que seria um chicletinho um chiclete tutti frutti, na verdade, né? Eu vou começar vapeando aqui o de maçã verde para dar algumas considerações sobre o líquido. Isso é um Sapor, né? Esse é um Sapor. O Otofo Sapor. Otofo Sapor, um RTA Dual Coil, tá? Melhor quando sobe. Sim, Tô vaporizando aqui a 50 watts em média. Qual é essa coil? Quanto que tá dando a coil? A coil tá dando 0.13 ons. Ah, não, então tinha que subir. Vou começar de leve, né? 50 watts. Vamos subir aqui para 70, ver como que fica. Vai ficar melhor. Uma dica pro pessoal é o seguinte: geralmente os sabores mais doces, eles aparecem mais quando você reduz um pouco a potência. E os sabores mais cítricos ou tabaco, ou os sabores que são punch assim, quando você aumenta a potência, eles aparecem mais. Então, por isso que é importante variar. Por isso que a gente está aqui brincando, aqui variando potência, airflow, porque realmente faz uma diferença. Parece que não, mas faz diferença. Pessoas, porque muita gente, eu recebo muito comentário, DM e tal, das pessoas que estão usando um determinado produto e ela fala assim, cara, mas tá muito quente, eu não tô conseguindo usar. Sabe por quê? Porque como ela veio do cigarro e ela comprou um aparelho desse muito grande, ela não tá usando um pod, o que acontece? Ela puxa muito, porque ela faz MTL, ela puxa pra boca. Tá bem fechadinho. Então ela dá uma puxadinha assim, muito curta. E o que acontece? Não gera fluxo de ar para refrigerar a coil. E às vezes o vapor fica quente demais. Se não tiver fluxo de ar, o calor vai ser desagradável. Ela não entende que ela tem que puxar mais ainda para que fique mais frio. Ela acha que não, já tá muito quente, eu não vou puxar mais, né? E é o contrário, na verdade ela tem que fazer uma puxada muito mais longa para poder ela refrigerar a coil. Exatamente. Porque basicamente o pessoal entra no mundo vape vindo do cigarro, ou do arguile, que são 2 tipos de puffs diferentes. Hoje a gente já tem, como pode dizer, tecnicamente definido qual seria o tipo de puff para se utilizar em um pod system. Cadê o outro pod system? E a gente tem o puff, a técnica de vapear de um tanque regular, digamos assim, um tanque, poderia ser um tanque NRG, sub-on, ou um tanque reconstruível também. Mas o que difere muito é o estilo do puff, né? Basicamente... Quer ver? Puxa os 4, ele vai dar uma puxada em cada um, nos 4 vocês vão ver como é diferente, depois ele vai pegar um qualquer aqui e você vai ver a diferença. Exatamente, porque no pod system a gente utiliza o mouth to lung. Mouth to lung, traduzindo do inglês, seria
da boca para o pulmão. Então a gente faz uma tragada com um intervalo para que você possa absorver a nicotina. Então eu vou dar um exemplo do Malt Tulang, que é um puff mais longo, com paciência, mas que basicamente a concentração de nicotina é bem mais elevada. Então seria quase que a mesma coisa que eu vapear algumas vezes com o vape tradicional. Então eu vou dar um exemplo do Malt Tulang, que seria o puff com a tragada. Para o pessoal que vem do cigarro, né, que tem o costume e pega um vaporizador desse tipo e acaba se afogando pela quantidade demasiada de vapor. Então eu inalo a fumaça, o vapor, mando ele para dentro, segura um pouquinho e após isso eu solto. Então eu vou repetir novamente. Isso daria para subir mais. Malt Tulang, inspiro o vapor, trago ele, após isso eu faço um intervalo e solto ele. A gente traz uma quantidade de vapor e segura ela, ele quase que desaparece na hora de soltar. Então, eu acho que tem sistema para todos aqui, porque hoje em dia você consegue ter um RTL, você consegue ter um RTA, um RDA, onde você mesmo constrói suas próprias coils, um RDTA. Eu particularmente não sou muito fã de RDTA, o pessoal sabe disso, mas é uma opção também para quem não quer pingar, ou você pode usar SCOM, que é uma tecnologia mais recente de, sei lá, 1 ano para cá, mais ou menos, né, que vem surgindo muito forte, porque a pessoa que quer usar o RDA, mas não quer ter o trabalho de ficar pingando toda hora, ficar dripando. Então é uma outra tecnologia, mas o RDA de um modo geral traz mais sabor, ponto. É mais chato, é mais fácil de uicar de um modo geral, a grande maioria. É muito mais fácil de você botar o algodão, de você preparar a coil e tal. É a durabilidade dele, né? Eu acho também, eu acho que é mais. E você tem os RTLs, os RTLs são tanques, aí você perde um pouco de sabor, mas você gera a praticidade de você não ter, você quer ir pra rua, não quer ficar andando com frasco de líquido, você enche teu tanque. Pega atomizadores com 6 ml, 5 ml. Tem uns gigantes, né? Tem atomizador de tudo quanto é tamanho. Aqui tem de vários fabricantes, né? Tem. A Ponto Com tem vários. A Ponto Com trabalha com principais marcas, como a S-Vape, Audi Vape, Vend Vape. A gente trabalha com a Geek Vape, Coil Art. São marcas de hardware que a gente trabalha com foco principal, assim. Agora, falando, por exemplo, de Pod System, a gente trabalha com a linha da Mi Pod. E o Orion também, que é um pod system espetacular. É verdade. O Orion, pra mim, é o pod system chip DNA. com um chip especial pra caramba. O chip DNA, ele tem uma descarga instantânea, ele não te deixa na mão mesmo. É bem diferente. O airflow dele bem diferente. Interessante. É uma regulagem de airflow mais parecida com de um aparelho desses maior, né? Eu acho que o Orion, ele traz umas características bem vantajosas, porque ele te dá uma liberdade bem maior, né, do que os outros pod systems. Esse pod, ele é um pod system da S-Vape, o Touch, que ele traz alguns benefícios que você basicamente tem o controle total da sua vaporização e na verdade você consegue administrar realmente a nicotina que você está absorvendo. Porque se a gente for conversar um pouquinho sobre a administração de nicotina, a novidade e o mais especial de tudo é que o vaporizador, ele te dá a liberdade de utilizar a nicotina de uma forma consciente e de uma forma que não vai danar tanto o seu corpo fisiologicamente e em relação à natureza também. Você vai ter um grande benefício, porque o descarte de materiais como o descarte de cigarros e do arguile, que você acaba desperdiçando e jogando muita matéria orgânica fora. Já no vape a gente trabalha utilizando a nicotina e fazendo com que você não precise queimar o tabaco, inalando todos esses tipos de fumaça e coisas que vão danificar muito toxicidades para o seu corpo, né? Uma coisa que aconteceu teve uma convenção sobre nicotina, né? Um congresso, né?
tinha médico e tal, sobre nicotina. E nesse congresso foi colocado uma coisa que pela primeira vez se pensou em ter o uso de nicotina recreativo. Exatamente, exatamente. Porque a nicotina, a única maneira do consumo de nicotina, a maioria dos métodos eram muito nocivos, né? Então, pela primeira vez está se abrindo as portas, né? Exatamente, por um processo de consumo, porque a nicotina não é esse vilão que todo mundo fala. A nicotina não é cancerígena, a nicotina realmente é a substância que gera o vício, lembrando... Substâncias mais... Viciantes, Mas lembrando que a nicotina que a gente tem no cigarro, ela leva a adição química, que intensifica a nicotina, ela deixa ela mais viciante. Por exemplo, o cigarro usa ela mais prejudicial. Não, também é só prejudicial, assim, fica mais... mais danoso, né? E assim, mais viciante. Por exemplo, eles usam difosfato de amônia, né, que é um amoníaco que é adicionado ao cigarro, ao tabaco, que deixa a nicotina 10 vezes mais viciante do que a nicotina como ela se apresenta na natureza, como ela está na folha do tabaco, que é a nicotina que a gente usa, que é freebase, né, a nicotina natural. Tem a Nic Salt, que é uma nicotina estabilizada, é um outro tipo, é adicionado lá o ácido benzoico e tal, e outras coisas mais. Mas, de um modo geral, a nicotina freebase, que é como a gente está falando aqui, ela só é extraída da folha do tabaco de forma... não tem nenhuma outra química na freebase especificamente. É diferente do que a gente vê no cigarro. E é por isso que as pessoas sentem diferença. O próprio tabaco, né? E outra, você já viu como... eu fui fumante, fumava muito, fumava 3 maços de cigarro. Eu jamais conseguiria ficar aqui sem acender um cigarro. Com o vape eu consigo, eu passei o dia andando no Paraguai e às vezes eu não estava. Às vezes você está num ambiente que você não vai evaporar e você consegue ficar de boa. Então assim, isso é uma diferença. Porque continua usando nicotina. Sim, continua usando nicotina, mas de uma forma consciente. E é diferente do que a gente tem no cigarro, né, cara? E por exemplo, gente, falando um pouquinho da nicotina, os efeitos basicamente são o aumento do estado de alerta, melhora da atenção e da concentração, aumento do desempenho cognitivo, alívio do estresse e melhora do estado de humor, tá? Isso são os efeitos básicos da nicotina, utilizando de maneira saudável, tá? Extrapolando o uso, levando em consideração que tudo em excesso vai fazer mal, a gente vai ter esses efeitos quase que contrários, né? O excesso da nicotina, ele pode causar também náuseas, tontura, ele pode te causar insônia, por exemplo, e a gente chama isso de efeito rebote, que seria o contrário do desejável, só que isso com o excesso. Agora, levando em consideração um pouco o que o Luiz falou agora, que seriam freebase e Nic Salts. Freebase, para quem não sabe, são os líquidos tradicionais que trazem de 3 mg até 12 mg de nicotina por ml. A gente tem que conscientizar bastante todo mundo de que 1 ml tem 1000 mg, certo? Se a gente tem uma concentração de 3 mg por ml, a gente vai ter aí uma porcentagem bem baixa, 0,03%, que seriam os 3 mg de nicotina por ml. Agora, se você colocar no seu tanque, por exemplo, 2 ml de líquido e vaporizar isso durante um dia, a gente chega ao resultado de que no final do dia você administrou no seu corpo 6 mg de nicotina. Isso com 2 ml de um líquido com 0,03% de concentração. Agora, por exemplo, para você vapear 2 ml desse líquido, é necessário uma quantidade diária de bateria, por exemplo, para que você consiga vaporizar todos esses 2 ml. Agora, a gente falando de um vaporizador Pod System, a gente com 2 ml de líquido aqui, você consegue ter até 70 mg de nicotina, porque os líquidos para Pod System, eles têm aí em média 20, 30, 50 mg, existem alguns líquidos Nic Salt que tem até 70 mg de nicotina por ml, que é uma concentração elevadíssima. Isso significa basicamente que você pode dar um puff
e estar saciado por muitas horas. Então, ele falou agora mesmo que ele poderia estar num lugar e ter a necessidade extrema de acender um cigarro, mas se basicamente ele der um puff de um vaporizador com uma concentração de nicotina elevada, ele consegue ter um bom espaço de tempo com a nicotina sendo administrada no corpo dele sem ter que ficar fumando, por exemplo, né? Agora, existem líquidos sem nicotina que a gente usa basicamente para criar vapor e para ter recreação, para fazer uma grande nuvem, para aromatizar um ambiente, para relembrar algo, né? Fazer as brincadeiras, né? As tricks. Fazer as tricks, né? Agora, lembrando uma coisa, o Nic Salt, as pessoas se assustam com o valor do Nic Salt, porque ela fala assim, mas por que no Freebase eu uso 3 miligramas, 6 miligramas e no Nic Salt eu uso 30, 50 miligramas? O Nic Salt, ele é diferente, ele tem uma absorção de uma forma muito diferenciada no organismo. O Nic Salt foi criado por um laboratório americano famoso. Eles tentaram copiar a resposta tanto de absorção quanto de tempo de retenção no organismo do ser humano. E mesmo assim não conseguiram chegar perto do cigarro, cara. Se você olhar os gráficos, você vai ver que ele chega muito perto, diferente do Freebase. O Freebase não consegue. E o outro, você consegue, entendeu? Você consegue fazer o gráfico lá, se você reparar se você acessar a internet, você vai achar. Quem criou o primeiro Nic Salt foi a Apex Lab. Hoje em dia, vários outros laboratórios têm, mas o primeiro foi a Apex Lab. E você vai ver que a absorção é diferente. E o cálculo que é feito é que o Nic Salt ele é metade do Freebase, aproximadamente metade, a absorção dele, do organismo. A outra metade não consegue absorver, porque até nisso o cigarro é mais eficiente do que o vape. O cigarro você absorve quase que 98% da nicotina que está ali, e no vapor a gente não consegue, assim, expulsa ela de uma forma muito mais rápida do que no cigarro. O cigarro ela se mantém ainda, quando ela vem sob o formato de fumaça, né? A molécula menor da fumaça, né? Então, assim, não se assuste com os números. Você vai ver, mas olha, vou usar Nic Salt. Eu tô querendo largar o cigarro, vou usar um Nic Salt de 50 miligramas, de 35 miligramas. Mas é diferente. Susto de cara, leva um susto. Eu posso dar o meu testemunho, né? Que seria o quê? Quando eu iniciei a minha vida nos vaporizadores, eu tomava 20 ml de líquido Freebase por dia, com concentrações de 3 miligramas. Ou seja, 10 ml são 30 miligramas, 20 ml são 60 miligramas, né? Então o meu consumo de líquido era gigantesco. Uma garrafinha dessa aqui de 60 ml, em uma semana eu tomava 2. Então o que aconteceu? O valor agregado aí é muito alto, né? Porque o consumo é elevado. Agora, basicamente, a estratégia que eu utilizei foi transitar para o Pod System, para utilizar uma concentração maior e assim consumir menos líquido. Então hoje, em vez de utilizar 15, 20 ml de líquido por dia com concentrações de 3, 6 miligramas, eu utilizo uma cápsula com 2 ml de líquido, com 30 miligramas de concentração, mas eu consigo utilizar essa cápsula até uma semana. Então, o que acontece? De 20 ml que eu consumia num dia, eu passo agora a utilizar 2 ml por semana. Então, o líquido que eu utilizo no meu vaporizador a 80, 100 watts, que no caso aqui é um mecânico da Geek Vape, eu passo a utilizar só recreativo, sem nicotina mesmo, porque a nicotina eu administro com o meu Pod System. Em momentos de estresse, de tensão, de ansiedade, eu utilizo o meu Pod System para administrar nicotina, para regular o meu corpo. E no momento de recreação, que eu quero criar nuvens e chamar atenção, aromatizar o ambiente, eu utilizo o meu líquido sem nicotina. Então o consumo agora vem ser muito mais acessível, né? Outra, o valor de um Pod System é muito mais baixo, porque ele precisa ser acessível. Vale um terço, assim, do valor de um atomizador normal. Agora, lembrando que eu vi também muita gente falando sobre o Pod System. Mas eu não vou comprar um Pod System, eu já estou usando o meu aparelho grande, o que eu vou querer isso? Já fiz um investimento alto. Pois é assim, é diferente. O Pod System eu acho que não é para qualquer um, é para isso que ele falou.
Eu acho que o Pod System é a maneira mais econômica e mais rápida de você administrar a nicotina e saciar mais rapidamente. Eu vejo, isso é a minha opinião, o Pod System muito mais para quem está vindo do cigarro. Até porque o cara que vem do cigarro pega isso aqui, se assusta. Um susto, porque esse troço é uma nuvem de vapor, o cara não consegue. Vai dar uma tragada e... Não, o cara vem do cigarro, pega isso aí e acha que é um arguile. Exato, ele Entendeu? não consegue. Então, eu acho que o pod funciona muito bem para quem vem do cigarro e funciona bem como ele falou, é um outro exemplo. Você tem os dois, ele tem os dois. Ele usa o pod, eu aqui, ó, eu tô com o meu pod e o meu aparelho. O Lagartixa tá com o pod dele, tá até com dois, mas geralmente você anda com um, geralmente. Ele usa um pendurado. Um pendurado, ele usa um Mi Pod e ele anda com o aparelho dele. Então, assim, é um complemento, porque pod não tem sabor, o sabor é muito suave, a gente sabe disso. Discreto, digamos Discreto, assim. a produção de vapor é pequena, a ideia é essa, porque você está trazendo um cara que vem do cigarro, o cigarro não tem nuvens gigantes de fumaça, né? Até porque o cliente que precisa largar o cigarro, o cliente que chega aqui na .com querendo parar de fumar, a gente precisa trabalhar de uma forma muito estratégica, porque caso contrário, o pós será muito ruim. Então o que acontece? Já fica a dica pro pessoal do YouTube aí, que pegar um vaporizador com suco de morango, com suco de limão, com suco de tutti-frutti, porque não vai ser interessante para você. Tem gente que fuma cigarro mentolado, beleza, a gente tem líquidos com alta concentração de nicotina, com sabor de tabaco sabor que ele gosta, e mentol. Então, por exemplo, assim, eu fumo cigarro de canela, então a gente vai trabalhar com um vaporizador que entrega para você esse sabor. Eu fumo um cigarro sem sabor nenhum, um tabaco puro. A gente tem que trabalhar com uma nicotina, um sal de nicotina que tenha esse sabor, para que você consiga, na hora da necessidade, na hora da abstinência, buscar alguma coisa que vá saciar a tua abstinência e que vá também enganar o seu cérebro da forma com que você consiga sim bloquear o ato de acender um cigarro. É verdade. Isso é uma coisa importante. Os aparelhos são recomendados para os níveis de usuários diferentes e para o uso que ele quer dar ao vape. Por isso tem vários aparelhos. Porque, por exemplo, você chega um cara que o cara não quer reconstruir coil, não sei o quê, você tem coil head. Tem tempo, né? Exato, não tem tempo, não tem habilidade. Tem gente que não tem habilidade de fazer. Então tem a versão de coil head, aí tem a versão de RTA. Eu acho que tem para todo mundo. Tem o pod, tem todas as versões. E uma coisa que ele falou é verdade. O líquido é uma escolha muito pessoal. O líquido é pessoal. Não adianta a gente dizer para você, esse líquido é maravilhoso. É pessoal. O que a gente faz é avaliar o líquido, tentar passar o que a gente está sentindo do líquido. Nossa sensação. A nossa sensação. Lembrança. Exato. Esse líquido tem um sabor assim. E você vai dizer se o líquido te agrada ou não. Por exemplo, não, esse líquido não vai me agradar porque eu detesto maçã. Não adianta, você vai evaporar outra coisa. Não, esse líquido vai me agradar porque eu sou apaixonado por maçã, eu gosto. Então é um líquido que vai te agradar. Eu acho que é uma escolha. A vantagem daqui é que a gente consegue experimentar, né? As prateleiras têm tester, cara. Aqui na .com você pode degustar. Tem frasco aberto. Você vai lá. Comprar, adquirir um Juice no escuro. No escuro, né? sem saber. Então eu acho que é isso. Eu acho que vocês têm que vir aqui. Tem gente para ajudar, para explicar, para você entender o que é melhor, o que não é. Olha, eu acho que você deveria passar para esse. Aí depois começa a entrar também o lado estético. Fala assim, não, eu gosto mais do Mi, que eu acho mais bonito, porque é brilhoso. Lembra uma bolsa, né? Lembra uma bolsa. Aí as crianças gostam e tal. Eu peguei ele porque ele brilha, né? Porque ele brilha, então. Mas tem essas coisas, acho que cada um, não, é sério, ele falou, não, porque eu prefiro porque ele é DL, ele tem um fluxo mais aberto. Então cada um, ou durabilidade de bateria, outro por causa do tamanho do pod. A bateria pra mim agora dura uma semana. Mas porque você complementa ele com um aparelho grande, né? Você não usa ele no dia a dia. 24 horas assim, com o Salt, não. Porém, assim, metade do dia utilizando o Salt e a outra metade conciliando com... Você vai intercalando, né? Então... Tem momentos também, né? Tem momentos que você se sente mais livre para fazer uma grande nuvem, tem momentos que você
não locais não também, pode né? fazer uma grande nuvem, você usa o pod system para fazer um vapor mais discreto, né? O Marcos está bem, né? Porque no emprego dele ele pode fazer nuvens à vontade, né? Tem uma pergunta aqui para você, Luiz. O Guilherme Orsini Garces pergunta: qual o melhor coil para usar no atomizador Creed que você sugere? Cara, o Creed é um atomizador, é um RTA, bom de sabor, eu também tenho, é bom de sabor. Cara, eu acho que coil tem uma questão particular também. Eu gosto de coil, por exemplo, ele usa mecânico, você usa coils mais baixas, né? Eu uso variando de 0,17 a 0,21 aí no máximo. Exato, eu já prefiro coils acima de 0,21, eu já prefiro coils de 0,3, eu uso coils às vezes até de 0,4, entendeu? Dual Mas coil. single, dual coil. Dual até às vezes. Quando uso single, às vezes eu baixo um pouquinho. Aí Você usa metais mais finos, então, quem sabe, né? Entendeu? Aí você troca, você muda a construção dela. O que eu uso bastante agora é o N80. Pra mim, a sensação dele é muito, sai muito vapor. E É porque ele tem um ramp-up mais rápido, por causa do de níquel, né? sabor, ele entrega muito sabor também. Igual fez a pergunta do Creed. No Creed eu uso o N80 com 0,17 até 0,35 dual. O problema é o espaço ali. E se você quiser usar os restritores de fluxo que Tem que fazer acompanham ele, uma coil menor. mais reduzida. Isso é um problema. Ó, o Costa Santos falou: deixa eu corrigir. O Squonk não está há um ano no mercado, vem há muitos anos, né? Pois a Kangertech Drip Box 160 watts traz o Skonker. Mas só que acontece que ele não caiu em uso no mercado, ele saiu muito rapidamente. A própria Kanger meio que sumiu do mercado, né? Muita falsificação, muito problema. Problema de falsificação, gerou muitos fabricantes agora no mercado, também de uns 3 anos para cá, deu um boom. Pessoal do Brasil, pessoal do Paraguai, Argentina. Quantidade de marcas. Não, eu acho o seguinte, o Skonk, o que eu digo um ano é do Skonk realmente entrar no mercado, de você chegar em qualquer loja E achar um Skonk. achar um Skonk e de vários fabricantes, praticamente todo fabricante tem um modelo Skonk pelo menos. Até 6 meses atrás, muita gente não sabia o que era Skonker, né? Pra você ver como é que mesmo sendo antigo, não era uma coisa disseminada, não era uma coisa que era comum no mercado. Ia evaporar na rua, por exemplo, numa saída com o pessoal, eles olhavam pra você evaporando, pô, mas não vai carregar, não vai dripar em cima. Não, esse daqui é diferente, esse daqui você aperta embaixo pra subir o juice, né? Nossa, esse daqui eu nunca vi aqui, como que é? Aí gera aquela explicação, o pessoal já conhece também, né? Pois é. E E foi melhorando a tecnologia, a maneira das garrafas e tal. Você vê, esse aparelho também tem um diferencial, porque tem uns Skonk bombeia, né? Você aumenta a pressão dentro do compartimento e ele sobe o líquido. Então, ou seja, eles vão implementando, cada vez vão criando coisas novas aí. As garrafinhas de silicone melhoraram Muito. 100%. Era de plástico, Era ruim. difícil estar squeezando ele. Muito, era muito ruim, você lembra, né? Então, e vazava às vezes, porque às vezes você apertava, soltava em cima. Então, por isso que a gente fala de um ano pra cá. De um ano pra cá houve um crescimento muito grande dos Skonk. A melhoria dele em si. Verdade. Né? E também acho que graças aos RDAs também, né? Os RDAs começaram a cair mais no gosto das pessoas. E aí, por não quererem pingar, começou a surgir os Skonks mais fortes assim no mercado. Bro, como que você economiza bateria no teu mod tradicional? Então, Porque o pessoal chega e fala muito pra gente, né? Quanto tempo dura essa bateria? Quanto tempo eu posso usar o meu vape? É difícil falar isso. Né? É difícil falar isso, Isso né? depende da coil, depende de um monte de coisa. Do atomizador que vai estar utilizando, varia do valor próprio da resistência, né? O próprio fio que vai estar buildando ele. Tem fios que a drenagem de bateria é mais alta, porque requer Mais energia. mais potência para fazer o aquecimento dele. Porém, está utilizando uma dual coil aí, ponto .30, que eu uso geralmente, ponto .30, ponto .17, tá variando aí o valor da potência, né? Você quer que a bateria dure um dia,
Sim, um jogo de baterias de 3.000 amperes, 2.500, que é uma grande linha de marcas, varia de 2.500 miliamperes a 3.500. Tem alguns 3.500. O interessante é agora eu quero aquela sensação de produzir aquelas nuvens imensas. Vai consumir bateria. A drenagem é mais alta. Agora, um outro detalhe que também só interrompendo ele aqui, mas que é a eficiência do mod, no caso que a gente está falando de regulado, que foi o que ele perguntou, a eficiência do mod faz também uma certa diferença. Como assim? Em torno de 10%. Como assim? Do chip dele. O que acontece é o seguinte, o chip, ele precisa de energia para poder funcionar. Qualquer coisa tem eficiência. Não sei se você já viu agora, inclusive o Inmetro coloca um selo quando você compra uma geladeira. Aí você vê lá, é um selo de eficiência. O A, B, C, D, isso é eficiência. É o quanto aquele aparelho precisa de energia para gelar igual, e eles fazem uma tabela comparativa. Então, por exemplo, para esse aparelho gerar 50 watts, o quanto ele vai exigir das baterias? Para esse gerar 50 watts, quanto ele vai exigir das baterias? Para esse gerar 50... Então, assim, o aparelho, quando você bota 50 watts, você não está dizendo quanto você está consumindo da bateria, tá? Quando você bota 50 watts, é o que ele está entregando para a resistência. O que ele vai consumir da bateria é os 50 watts que ele entregou para a resistência, mais o que foi consumido ao longo do circuito. O fio, por onde está passando a energia, a placa de circuito, o projeto, o chip, a bobina, porque isso aqui tem uma bobina que faz uma coisa chamada... É um conversor DC-DC, é um negócio de eletrônica mais chato, mas enfim. É um bust up e um bust down. Ele usa uma bobina para somar e subtrair tensão. O mod... Isso nos regulados. Isso só regulado, a gente está falando de regulado. Mecânico é lei de homem, acabou, não tem mais nada. Não tem o que discutir. Não tem. O melhor que você consegue fazer é construção, qualidade de material no mecânico. Dá uma estudada legal aí para estar... Em condução de metal. Por exemplo, o teu é de cobre. Justamente para ter mais condutividade. E uma dissipação de calor da bateria. Isso é cobre puro. Você vê que ele tá aqui, ó. As marcas da... Tá Já tem oxidado. Isso que é bonito, né? Ele vai oxidando, Aí tem que limpar, limpa. Então, porque eu falo pro pessoal assim, né? Gente, quer economizar a bateria? Descarrega pouca energia, entendeu? Fecha o airflow, vapeia com calma. Produção aí de uns 40 watts até uns 55, dependendo. E aí, para isso, você tem que ter uma coil de resistência mais alta. É uma outra pergunta que todo mundo faz o tempo todo. Pô, que potência que eu tenho que usar? Depende do seu humor, eu falo. Exatamente. Depende do seu humor. Pessoal, porque, gente, ó, vou dar um exemplo com o meu. Você subiu o volume, mais notas você vai conseguir escutar. Então, aquilo que tá lá no fundo, que num volume baixo você não consegue identificar, aqui a gente tem notas de sabores. A Dinner Lady, por exemplo, ela trabalha com flavorizantes super especiais, que dependendo da quantidade de watts que você utilizar, você vai ter um sabor e uma entrega diferente. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com 30 watts, 28, e eu vou fazer um puff lento. Ele varia muito os sabores que é entregue, né, no vapor, varia muito da... Com o puff lento eu consigo vapor, eu consigo nicotina, mas eu não consigo aquele sabor maravilhoso. E o puff e a nuvem se torna mais... a produção de vapor se torna bem mais lento. Agora, basicamente, eu posso vapear a 70 aqui tranquilo, né? Acho que aí, quanto que tá essa coil? 20, acho que dá. 70 tranquilo. Abre só o fluxo aí. Então aqui, por exemplo, eu agora passei para 70 watts, abri o meu airflow no máximo, eu vou fazer um puff bem mais instantâneo. Aí, esse aí. Olha a diferença. Veja que a produção de vapor é instantânea e o sabor aparece. Chega um ponto também que o sabor começa a morrer também. Porque ela começa a destruir o calor é tão grande que vai danificar, né? Pode até danificar o algodão, no caso também. Isso, pode, Diferente desse daqui, que é o reconstrutivo. Esse é um coil head. Esse é um coil head, só que o mesh. Que são a novidade das coil heads. Agora todo mundo os é mesh. queridinhos agora tudo mesh. Tudo mesh. Tá evaporando a 70 watts com a coil mesh 0,14. Gosto. Não, é gosto presente.
Agora, por exemplo, aquele mito ou não mito, né? Vamos conversar um pouquinho para ver se é mito ou não. Eu posso vaporizar no meu mecânico com a bateria abaixo de 30%? É indicado? Não. Por quê? Porque eu vou ficar muito tempo segurando para aquecer? Não é só isso, é porque quando a bateria cai abaixo de 2,8 volts, você tem um risco de dano à tua bateria. Que seria o superaquecimento? Não, porque a bateria, quando chega no final de vida dela, a química, a bateria funciona como? Você tem um produto químico aqui e um produto químico aqui, separado por um isolante. Os elétrons passam de um lado para o outro e vão sendo descarregados. Quando você bota para carregar, os elétrons retornam e a eletrodeposição do material volta. Quando você chega num ponto onde você passa uma quantidade de elétrons muito grande e leva muito material para o lado de cá, a bateria chega num ponto que ela não consegue mais reverter isso. O ciclo de carga morre. Ela Aí não você consegue voltar. pode perder a vida útil e acabar perdendo a bateria. A 2.8, 2.7 você diminui tempo de vida útil. Abaixo de 2.5 é dano permanente, E a bateria pode nunca mais voltar a carregar. Aqui eu consigo ver esse... Aqui existe uma coisa chamada sumo, porque o que acontece é o seguinte, os polos dela, o ar aqui, ela continua tendo alguma descarga, a química continua funcionando e o ambiente continua descarregando tua bateria. Muito, muito devagar, mas acontece. Então, se uma semana depois você levou tua bateria ao limite e você deixou ela lá, ela vai abaixo do limite. Eu vou te dizer mais. Os mods têm um carregador interno, certo? Que eu não recomendo usar, mas ele tem carregador interno. Se você pegar uma bateria que você tirou do mod mecânico, que ela está em 2.5 volts, que é usada sozinha, e você tentar botar aqui e ligar e botar para carregar, o mod não carrega a sua bateria. Um dos problemas grandes... Pode até danificar o aparelho. O aparelho eu não sei, mas a bateria com certeza. Uma das coisas que a gente vê que é muito comum é... Você pega o teu mod, descarrega, zerou a bateria, pega ele, bota na prateleira, você tem outros aparelhos, e aí você pega e só vai voltar a usar, sei lá, um mês depois. Porque você tem outros aparelhos. Você pega aquele mod, ele nunca mais carrega. Se ele for de bateria interna, você perdeu o mod. Porque você não vai conseguir abrir para dar uma carga de uma maneira especial na bateria. Dá um choque. Dá um choque nele, né? O famoso. O pessoal fala de choque. Os carregadores Tem externos como dar um fazem. choque aí na minha bateria? Ela morreu. Então, exatamente. Porque os carregadores externos conseguem. O Ó, mod não consegue. Tem... Lagartixa, pergunta pra você, ó, Jefferson Álvares. Qual pod tem melhor custo-benefício por enquanto? Por enquanto, custo-benefício em relação à bateria, o que eu indico é o Mi Pod. Mi Pod. Mi Pod, porque a bateria Mostra ele pro pessoal. ele tem isso daqui. Ele tem uma bateria de 950 É bem alta. miliamperes. Em relação aos outros pods, a bateria dele é alta, que geralmente os pods vêm com 650 miliamperes, 700. Menos até, 380, 450. E Isso eu não sei, quanto é, sabe? 600. 600, né? ó, já tem uma diferença alta aí comparado com... Tá, aí outra coisa que a gente acho que tem que ver, que acho que tem a ver com a pergunta dele, é custo do pod, né? Isso faz diferença. Se o pod pode ser recarregável, ser refilado. refilado, exatamente. E por exemplo, em relação à estratégia de redução de danos, eu posso dizer claramente que o touch da S-Vape, ele tem a grande vantagem de ter um painel que ele é inalterável, você não pode, por exemplo, resetar, e ele vai sempre mostrar para você a quantidade de puffs que você deu no dia, a quantidade de puffs que te sobra e a quantidade de puffs que você deu total desde o consumo inicial dele. Então, isso traz para você uma qualidade muito significante de uso, porque você pode sim criar uma estratégia e se policiar e se disciplinar para que isso se reduza cada vez o uso, para que você tenha uma liberdade maior de ir e vir sem a necessidade de administrar nicotina e você se torne uma pessoa mais livre, com certeza, por não ter o apego à substância que seria a nic, né? Agora, tem outro comentário que ele diz: melhor, isso não existe. Existe o que você procura, qual o seu perfil,
quanto você quer gastar e o que você conhece. Não tem melhor. Obrigado, Costa Santos aí, é um bom comentário pra gente. Qual o nome desse aparelho e qual o valor? Talvez ele esteja falando do Mitos, não sei. O Mitos é muito difícil achar para vender. O Vitor Kammer, você está falando do Mitos, da nossa central de vapor? Ele se chama Mitos, é uma central de vapor, ele trabalha... A Popcorn não vende também? Não, a gente só trabalha para fazer as degustações. Muitas lojas compraram, isso Tá virando febre. Tá, para lounge, para essas coisas, mas é difícil achar. Eu já vi o preço desse aparelho, lá fora ele custa em torno de $300. O Arnaldo Tadei falou pra gente assim, tô usando o pod com o Juice atabacado com 12 miligramas e já estou um mês sem cigarro. Arnaldo, Cliente aqui da loja. a dica que eu tenho para te dar é o seguinte, se você quer usar menos, eu acho interessante você passar... Ele já está no pod, só que ele está com 12 miligramas. O interessante seria você... Isso. Tem gente que faz isso, né? Mas 50. Eu acho muito... vai danificar. É muito alcalino, incomoda a garganta. A gente pode entrar nessa conversa do que é melhor pro pod ou não, mas na verdade ele decidiu usar 12 miligramas. Agora eu não sei quanto ele está usando, quanto o Arnaldo está usando por dia de líquido. 2 refis por dia. Arnaldo, então você no caso usando 12 miligramas, você pode estar utilizando muito refil. Salt de 35 acho que seria mais Isso, se você pulasse para um sal de 35, como o Luiz falou, você vai reduzir o uso habitual. Então você vai usar pelo menos a metade. Assim, Arnaldo, não pense que 35 é mais do que 12, porque você está falando de duas coisas. Não dá para misturar laranja com pera, com limão. São frutas, mas são diferentes. Então, o Nic Salt não dá para comparar. Os níveis do Nic Salt não valem como comparação com os do Freebase. Então, eu tô em 12, vou passar para 35. Não é assim que funciona. Ó, por exemplo, o Jefferson aqui ele falou: eu sou viciado em cigarro, fumo quase 2 maços por dia. Jefferson, pega um Pod System, bro, coloca 50 miligramas, você vai ver que em um dia você vai parar de fumar. Talvez. Talvez não precise. É que assim, se ele começar com 35, em 3, 4 semanas ele terá que reduzir para 20. Né, pra cortar um pouco. Então se ele começar com 50 já, o uso habitual vai cortar. Então ele vai vapear pouquíssimo por dia, vai esquecer do cigarro. Eu acho que... 1, 2 puffing já... Porque quando o cliente fala assim, não, eu fumo muito, cara, quero parar, eu já vendo 50 miligramas. O problema dos 50 miligramas é que demora um tempo pra você se acostumar. Dá tosse, sabe disso, né? O hit dele é muito forte já. Pode, tudo inicial. Tudo bem, tá estudando? E aí, beleza? Mandou as coisas lá. Tranquilo? E Tá marcado isso aí? Tá bom, verdade? E aí o que acontece? Eu acho que você sente um throat hit, né? Mas depende da marca, né, também. Sim. Por exemplo, assim, a Nast. A Nast traz a linha Salt de 30 miligramas e de 50. A Barista, por exemplo, traz 30 e 50. Pra mim, a da Barista de 30 miligramas me dá um throat hit muito mais forte do que o da Você Nast sabe de por que 50. isso? Eu vou dizer por quê. Porque existem mais de um tipo de Nic Salt. Formulação. Exatamente. Quando ele vai fazer um cancelamento, o que é o Nic Salt? Para vocês entenderem. O Nic Salt, você tem uma nicotina freebase que é adicionado um ácido. Como a nicotina é alcalina, quando você tem uma base e um ácido, quando é combinado, você forma um sal. E é estabilizado. Ele não fica nem ácido nem alcalino. Então quando você faz essa mistura e estabiliza, é interessante para não incomodar a garganta. Então o que acontece? Você estabiliza a nicotina e você consegue aumentar os teores de nicotina e melhorar a absorção dentro do organismo. Quebra dela, né? Exatamente. Então é uma técnica, né, que eles usam do Nic Salt. Só que quando o cara está criando o Nic Salt, ele pode criar e não cancelar completamente. Diminui a quantidade de ácido benzoico, de ácido que ele vai colocar, e ele diminui a alcalinidade. Quando você tem essa nicotina, essa Nic Salt, com um pouquinho de alcalinidade, ela vai te dar mais throat hit do que uma outra. E aí eles chamam de Nic Salt Smooth ou de Nic Salt Hard. Você tem várias, você tem 3, a maioria dos fabricantes tem pelo menos 2, mas muitos têm 3 níveis de Nic Salt. Esse daqui, eu estou vaporando aqui, ele é um 50 mg, porém o throat hit dele
equivale a um 35 de outras marcas. Ele é muito suave. E outra, tem também cada usuário que tem um throw hit diferente, né? Você tem que pôr na cabeça, Pod System é para viciados em química. Agora tem que ter um kit, montar um kit para usar só de hobby. O que ele quis dizer, Luiz? Eu acho que ele quis dizer que o pod é para quem vende o cigarro e você tem um kit, porque quando você faz uma combinação dos dois, como a gente aqui já falou, todos nós aqui estamos com uma combinação de dois aparelhos. Um pod e um vape. Então assim, eu vou pro shopping, eu não uso esse. Não dá para soltar nuvem de vapor. Mas isso aqui até dá, assim, ó. Faz um puff Não sai mais nada. reduzido, Exato, né? ó. E não sai nada. Não sai nada. Então, mas me saciou, óbvio. Porque o nível de nicotina é maior, mas a quantidade de ml vaporizado é menor. Então é isso que eu acho que ele quer dizer. Isso aqui é para uma pessoa que realmente tem um vício muito maior de nicotina. Vem num tabagismo aí. Exatamente. Uma coisa mais... E esse aqui para um uso mais, acho que dia a dia, sei lá. Ó, Lagartixa, por mais que a sensação de vaporar seja diferente de fumar, você deixa o seu corpo saturado de nicotina, assim você quebra aquela vontade de fumar. Essa afirmação é verdadeira, bro? Cara, no meu caso, eu nunca fumei cigarro, venho do arguilha, tem uns... O arguile tem um Direct Lang, né? 10 anos aí do arguilha, e o vape fazem... Vamos completar 5 anos aí que eu tô nesse mundo do vape aí. Não tem como comparar, igual ele falou, ele é diferente. São diferentes. O vapor não é igual a fumaça Só nunca. que o vape, eu senti uma saciedade, assim, no meu caso melhor, até por causa da facilidade, né? Porque o arguile, como eu fumava cerca de 8 roches por dia, 7 roches. Nossa! Fumava bastante. Cara. Hoje em dia eu fumo um roche, só quando eu paro mesmo, hard. tá muito, por causa um pouco do trabalho, assim, de um ritual, né, pra estar fazendo. E o vape, a praticidade dele, dia a dia... Portabilidade, de estar na rua, é muito fácil. No carro. Você sabe, por exemplo, vou numa festa que não pode levar o arguile. Eu levo o vape e, tô estressado, tô ansioso. Tem o pod? Tem o pod, dou uma puxada no pod, já dá uma saciada legal. E fica um tempo. Já aí, imaginou? entendeu? Tu tá estressado, aí tu vai fazer o arguile. Tu vai ficar mais estressado porque estica e fuma e rasga o alumínio e tu tá furando e não sei o que. É diferente. São coisas distintas mesmo. Eu acho assim, gente, nada contra o arguile. Eu acho que o arguile é uma coisa tradicional de 5 mil fez anos. Um teste aí também, né? Testei. É uma coisa de 5 mil anos. Eu acho que isso é cultural, não vai acabar. No Oriente milenar, Médio né? é milenar. Isso entendeu? Eu vou te dizer, o cigarro está arriscado a acabar, porque existe sim uma visão do futuro de que o cigarro pode sim acabar. Philip Morris está apoiando o vape. A BAT, que é a dona da Souza Cruz, está apoiando o vape. Desenvolvimento de líquidos. Várias, de aparelhos também, de tudo. Eles já estão com tabaco aquecido lançado, que é o IQOS, eles têm outros produtos. Enfim, eu acho que o vape é o futuro, eu acho. Agora, o arguilha é um que não vai morrer, porque o arguilha é cultural. É uma outra coisa, sabe? É diferente, isso não vai acabar. Para mim que é um mecanismo de administração de nicotina e basicamente aqui a gente tem um sistema totalmente digital e eletrônico, o que faz com que você tenha a capacidade de ter a conscientização e a análise de uma forma muito mais prática e rápida do que está acontecendo, do que é isso, porque você pode ter informações digitais aqui, de calor, temperatura, líquido, nicotina, coisas que você não tem no cigarro e no arguile, é totalmente escuro, às cegas.
Então, assim, o Lagartixa falou, fabricantes não fumava colocam, né? 7 arguilhos por dia, né? Pô, quando a gente trabalhava numa tabacaria, a gente fumava 7 arguilhos por dia fácil. Porque abrindo 8 horas da manhã, gente que fuma 35, Eu fumava sozinho. abrindo uma tabacaria de manhã, já iniciava 8 horas da manhã fumando um arguile, 9 era outro, meio-dia era outro, depois do almoço já era mais 2, e depois vinha à noite mais arguile, mais arguile, mais arguile. Você não tem noção nenhuma da quantidade de nicotina que você está administrando, só está mandando para dentro. Além de tudo isso, é muita fumaça, monóxido de carbono e toxicidades que fazem um mal tremendo. No final das contas, você perde capacidade fisiológica, pulmonar, respiratória, causando até problemas cancerígenos. Coisas que no vape a gente não tem. Mas se for falar culturalmente, há milênios, o arguilha é utilizado para quê? Para em reuniões, para encontros, para que as pessoas tenham... socializar. O vape Eu é acho... um produto mais individualista. A não ser assim um produto desse. Aí tá, porque, por exemplo, assim, no momento de tensão e de estresse generalizado, que é uma reunião de negócio, por exemplo, você precisa de alguma coisa que mantenha as pessoas em controle, para que mantenha o seu humor em equilíbrio, para que todo mundo tenha aí uma conversação agradável. Eu acho que você não consegue pegar, se você for lá pro Oriente Médio, se for pro Líbano, pra Síria, sei lá, pra qualquer lugar desse, e você trouxer uma pessoa daquela, um senhor lá que usa o arguile, desde lá eles usam desde os 12, 14 anos. Fumando arguile. Você vai dar um vape, o cara vai dizer, não quero isso, não quero, porque é uma questão cultural, ele quer aquilo de sentar com os amigos, esticar lá o negócio, fazer, não é diferente, cultural, não é igual o cigarro. O cigarro não é cultural. Eu acho que o cigarro simplesmente é uma administração de nicotina. O cigarro é habitual e químico, né? Porque Exatamente. ninguém acende um monte de cigarro pra conversar. O pessoal fala, eu preciso de nicotina. Preciso de um tempo, eu preciso relaxar, então eu vou sair daqui um pouquinho, ficar sozinho lá 7 minutos e fumar o meu cigarro. E quando eu vou estar relaxado, tranquilo. Então no momento que eu tiver estresse novamente, eu vou ter que sair do meu ambiente sociável e me excluir ali um pouquinho para fumar novamente. Por quê? Porque o ato de se fumar se torna incômodo para o meio que você tá, né? Agora, quando a gente fala de vapear, é diferente. Você aromatiza o ambiente, você traz uma lembrança, você traz um sabor, um cheiro, um aroma. O dele já é totalmente diferente, assim, não é aquele desagradável Isso. cheiro, né? Tanto que às vezes eu solto uma nuvem, a pessoa olha assim com uma cara ruim, tipo, caramba, mas ela e não de repente sente o ela. odor, né? De repente ela, ué, que fumaça o cheirosa, que tá acontecendo? Que cheiro gostoso, né? Coisa que verdade. o cigarro não traz. O cigarro não traz o cheiro gostoso, é muito difícil. Agora, isso é um processo que é educacional. Eu acho que assim, tem que mudar a cabeça das pessoas. As pessoas olham aquela nuvem e imediatamente já ligam Associam aquilo, cigarro, associam ao cigarro. Vai feder, vai ter cheiro Tanto ruim. que hoje ainda não tem vai... aquela fumaça, vapor, assim, não tem essa... Tem muito pessoal que não Você salta, difere ele, o vapor da fumaça, né? Está aí, deixa eu fumar, deixa eu... Agora, também um detalhe que eu tenho visto que os youtubers realmente estão forçando, principalmente lá fora, e a gente deve fazer isso aqui. A gente deve respeitar, assim, o nosso direito acaba onde começa o direito do próximo. E eu acho que a gente deve sim respeitar os ambientes. Não dá para soltar nuvem de vapor. Eu vi um vídeo da Malásia sensacional, onde um cara estava evaporando um líquido de manga e ele estava soltando na cara das pessoas. E aí a mulher fez assim, reclamar no vídeo, tem isso, e aí ele fala assim, é manga, manga. Aí beleza, passou 5 minutos, ela pega um suco e joga na cara dele. Ela fala assim pra ele, é manga também. É manga, toma! Assim, Não deixa de ser manga. sabe? Então eu acho que a gente tem que realmente respeitar o próximo. Não dá para evaporar em determinados lugares. A gente sabe que as nuvens E são outra, gigantes. tem que levar em consideração que a nicotina também é absorvida pela pele e pelo ar. Então, em ambientes que tem muita evaporação de líquido com nicotina, quem está ali também vai absorver uma porcentagem. Existe um estudo que ainda não acabou, ele já foi lançado preliminarmente, se eu não me engano é da Austrália, e tem mais um outro da Itália, que diz que o vapor, como a absorção da molécula do vapor é muito mal feita,
ela não tem fumante passivo, sabia? Quase toda a nicotina do vapor, o que a gente solta, tem 0,000 da nicotina que teria no líquido original. É diferente do fumante passivo. O fumante passivo tem bem mais danos do que o vaporizador, o vapor passivo. Sim, o vapor passivo é quem tá com você ali, no ambiente. O fumante passivo é quem tá ali com Já você. foi falado que não existiria, ele ainda está em estudo isso, óbvio, essas coisas todas levam muito tempo e tal. Um dia o ovo faz bem, no outro dia faz mal, depois volta a fazer bem. Medicina, eu acho que é o estudo dos medianos, né? Na média isso faz mal, na média isso faz bem. Nunca se sabe, cada organismo responde de uma forma diferente. Mas os estudos dizem que o vape não tem passivo. A pessoa do lado que eu solte a nuvem, aquela nuvem já foi estudada, a absorção que tem ali, o resíduo que sobra ali de nicotina é praticamente zero. Tá? Diferente da nicotina do cigarro, Não, né? Que essa é tremenda. sai tudo. E outra, além do dano que a nicotina do cigarro faz ao fumante passivo, a fumaça também é Essa é extremamente pior ainda. prejudicial. Essa é pior Porque se você fumar o cigarro, a pessoa tá ali não só absorvendo nicotina, ela tá ali respirando todas essas toxicidades que tem na fumaça que causam um dano tremendo pro usuário, né? Tem mais pergunta ali? Tem mais uma. Cadu, quanto tempo a gente está já? A gente dá 1h14. Nossa, que delícia. Coisa boa. 1h14, gente, de live, muita dúvida, muita informação, muita coisa técnica. A gente tem uma perguntinha agora ali do Jefferson. Jefferson Álvares. E a refilação deste pod, como que funciona? O pod da S-Vape, Jefferson, ele tem aqui a cápsula de 2 ml, tá? 600 mAh de bateria. Aqui embaixo a gente vai abrir uma tampinha, ok? São 2 reservatórios independentes. Então, se a gente... Na verdade, todos os pods têm esses dois. Sabe por que tem 2 furos? Não. O ar tem que sair. Mas esse aqui não tem, cara. A maioria tem. Esse aqui tem um só. Sim, mas é porque o Renova usa uma válvula. Ah, ok. E ele não precisa. Ele expulsa o ar pelo fluxo. É diferente. Esse daqui ele tem um direto. Mas se você pegar, esse aqui... olha aqui, esse aqui só tem um furo também, mas são poucos. De um modo geral, esses que tem 2 furos, você tem que abrir para você soltar o ar. Se você encher aqui, só de um lado e virar, você vai ver que ele tem como... Olha lá o líquido passando de um lado para o outro, você tá vendo? Olha lá, vai passar todo pro outro lado, olha lá, todinho, ó. Ah, tá. Agora pro outro lado. É compartilhado, então. É compartilhado. Agora, pro ar sair o de um Mi lado Salt, pro outro. o Mi Pod, ele é o único que tem um adaptador para restringir o fluxo, né? Restritor de fluxo. Porque o Mi Não, Pod... tem outros, acho que tem também. não, dentre desses que a gente tem aqui, sim, né? sim, dos que a Porque gente tem aqui, o sim, Mi sim. Pod você pode dar um puff mais aberto ou mais restrito. Ou restrito, que seria um Esse puff mais dele aqui lento. é restrito. Será que o puff restrito economiza mais bateria? Cara, Bateria eu não sei. Não sei Olha o que é um porque papel que eu pus ali, ó. o acionamento dele vai ser o mesmo. Tanto com o airflow dele aberto ou restrito. Mas você não acha que com o fluxo de ar maior ele gasta mais energia para aquecer o metal? Ele gasta mais energia porque A coil é mais refrigerada? o seu puffing vai ser maior, né? Sim. Isso é um estudo que tem que ser feito, que é complexo isso aí. Mas eu não sei. Eu sei que é o seguinte, o fluxo mais aberto, as nuvens são maiores. Por quê? Elas são menos densas, mas elas são maiores porque é como se você tivesse ar no meio do fluxo de líquido. Você tem o vapor do líquido e ar no meio. Se você tem mais ar no meio, a nuvem fica maior. Ela fica menos densa, mas maior. Vai estar inalando o vapor com o ar junto. Com o ar junto, exatamente. Mas você pode ver que ele enche. Agora, se você fechar um lado, é um problema. Porque o ar ele não tem como sair. Você tem que Aí ele não tem um ponto que não desce mais. refilar ele sempre deixando as bolhas de ar do refil Virada para a entrada do exatamente. do refilamento. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, ó, Vicentina. Quanto de bateria é necessário para um usuário iniciante?
Depende do mod, né? Por exemplo, você tem um mod de 2 baterias. Eu recomendo que compre 4 baterias pelo menos. Dois jogos de bateria aí vai estar... Porque enquanto uma tá carregando, você tá usando. Uma tá evaporando. Aí, tipo, não tem aquele, acabou minha bateria e acabou agora, não vou conseguir evaporar mais. Uma outra dica, que isso é passado pelos fabricantes, tá? A LG fala isso, a Samsung, a Panasonic, todo mundo fala isso. O certo é você ter um ciclo de descanso nas baterias. Então, se for possível, porque assim, você imagina que eu tenho eu uso um mod de 2 baterias e eu tenho 4 baterias. Enquanto uma está carregando, eu estou descarregando a outra. Ela acabou de descarregar, eu tiro a carregada e coloco a descarregada e volto a carregar. E fico fazendo isso o tempo todo. Isso é complicado. Por quê? Porque você mata a bateria. A bateria ela tem que ter um tempo de descanso. Não chega a renovar 100%. Exato, ela tem que esperar. Então é interessante que você tenha até mais de um conjunto de sobra. Até porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está com o teu aqui com 2 baterias. Aí você botou para carregar 2 baterias. É interessante que você tenha mais 2 para estar na mochila, para ir para a rua. E aí você vai usar as 2 baterias o dia inteiro. Quando você chegar em casa, você já tem uma carregada. Eu mesmo saio com 8 baterias assim. Pois é. Saio com 2. E no mecânico acaba rápido. 2 no mod regulável, que é para estar utilizando ele, mais 2 jogos de bateria para utilizar no regulável. E quando saio com o mecânico junto, sai com a bateria já instalada no mecânico e mais um joguinho extra só para utilizar nele, porque a drenagem dele é muito alta. Ele acaba a bateria muito rápido no mecânico, em questão de eficiência da bateria. Você utiliza ela 100% cerca de uns 30 minutos e ele já decai muito o rendimento da bateria no mecânico. Lembrando que eu acho que o mecânico, o ideal é que você use baterias de alto fornecimento de corrente. Que seria? Eu acho a melhor bateria para mecânico uma bateria da Samsung chamada 20S. Por quê? Ela tem alto fornecimento de corrente com uma autonomia, os mAh, né, um pouquinho maior, em torno de 2.500, 2.600. Como a VTC 5A. A 20S ela é 2.000 mAh. 2.000. A entrega dela é muito alta. Mas eu acho que bateria... Aquilo que a gente estava falando mais cedo, na minha opinião, bateria é uma coisa que você tem que realmente escolher bem. Só existem 5 fabricantes de bateria. Só existem 5. Existe LG, Samsung, Sony, Panasonic e Sanyo. E a Nightcore? Não é fabricante de bateria. Eles terceirizam a fabricação? Terceiriza a fabricação. É Fast, terceiriza a fabricação. Sabe de quem? De tal, terceiriza a fabricação. A gente chama de re-wrap. São baterias reenroladas. A pessoa pega, troca a capa, ela compra. Só que aí, qual é o grande problema que você tem com a bateria re-wrap? Existem 3 maneiras de você fazer o re-wrap. Você chega na Sony, na LG, na Samsung, uma dessas 5 e fala assim: eu quero comprar um modelo teu de bateria, tá? Eu chego na Samsung e falo: eu quero comprar a HG2. Beleza, o cara vende a HG2 numa quantidade muito grande, ele arranca a capa e bota a capa dele e vende a capa dele. Às vezes ele tem um bom preço, por quê? Porque ele negociou um volume, uma quantidade muito alta. O segundo tipo de re-wrap, como é que funciona? O cara chega na mesma empresa, por exemplo, e fala assim: o que você tem de refugo? O que você tem que não passou pelo teu controle de qualidade? O cara fala: olha, tem essas baterias aqui que eu nem vou chamar de HG2 porque ela não passou pelo meu controle de qualidade. Entra numa linha paralela dela. Aí o que ele faz? Ele compra ela mais barato, troca a capa e vende também, certo? E existe um terceiro tipo de bateria re-wrap. O cara chega na Sony, ou na Panasonic, ou na LG, onde for, e fala assim: eu quero que você crie uma bateria para mim assim, 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 assado. O cara vai dizer: tá, mas para eu fazer uma bateria só para você, você tem que comprar 1 milhão de unidades. Ok, eu vou pagar para você 1 milhão de unidades, você vai fazer uma bateria minha. Você vai fazer a VTC 8, VTC 7. Qual mods que utilizam da bateria 21700, 20700, tem mods fabricantes que
encomendam baterias da própria marca. Específica, né? E aí o que acontece? Ele pega e faz o rewrap. Qual o grande problema das baterias rewrap? Se você pega uma VTC 5A, desde quando ela foi lançada, ela é exatamente igual. Ela nunca mudou. Nunca mudou. Mas se você pega uma bateria, por exemplo, AWT, ou uma bateria de um outro fabricante desse rewrapping qualquer, o que acontece é que ela pode, numa leva, ele chegou lá na loja e falou assim: olha, eu não tenho mais essa bateria para vender. E aí ele pega uma outra bateria qualquer e muda. Você entendeu? Então, exatamente. Então, o que acontece? Você tem vários tipos de fornecedores e maneiras dele te fornecer. E aí, de uma leva para outra, a bateria pode ser boa, depois fica ruim, depois fica boa, depois... Ela não tem constância. Controle de qualidade tão alto. Não tem. Ela não tem constância. Isso é um problema. Por isso, eu não recomendo bateria rewrap. É a minha opinião. Eu não recomendo. Eu acho que são baterias que numa leva tá excelente e na outra você não sabe. Tipo, uns 80% aí de segurança do mod tá na bateria. É a bateria que tá sendo utilizada nele. 80, eu acho que dá pra pôr 99%. No regulável até que não. Não, o regulável ele segura grande né? parte dos problemas, ele segura. Dele dá uma... Por exemplo, uma coisa que a gente não fala. Você tem aqui... isso daqui, a condução da bateria é feita por bornes. Acho que você ouviu esse ponto. O que acontece? Ele tem fios ligados, tem contatos ligados. Aqui não. A condução do polo negativo acontece pelo corpo do mod dele. Então, se a bateria dele tiver um machucado, ele já aciona. Quando ele colocar aqui dentro, ela já vai acionar. Ele vai instantâneo. E não vai ter botão. Porque esse botão é só fazer com que o corpo dela encoste no pino que fecha o negativo. Né? E o positivo, se for um híbrido, está conectado direto no pino do atomizador. Então, isso é muito importante. O mod regulado, ele tem certas diferenças. O mod mecânico é mais perigoso? Mas depende de você. Você que tem que cuidar. Tua bateria tem que estar direita. Você tem que saber ler idioma. 100% da proteção do mecânico é puramente o conhecimento. Exatamente. Por exemplo, eu fechei um curto no atomizador. Atarrachei aqui no meu mod. Ele vai dizer, atomizador em curto e não vai fazer nada. Aqui, ele quando atarrachar, que ele apertar... Se não tiver o tempo de desarmar ele... Você pode fazer se machucar. Tacar longe e outra, o que acontece, gente, o lítio é basicamente assim, uma bateria de lítio, se o lítio tiver contato com o ar, com o oxigênio, ela vai ocasionar uma explosão de gases, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar maior cuidado para manter as baterias sempre bem encapadas. Mas na verdade, assim, tem um outro problema. O que faz aquele que a gente chama bateria ventilando não é só o contato com o oxigênio. O contato com o oxigênio gera aquelas fagulhas. Isso que eu tô falando. Mas o lítio, ele é um reagente químico extremamente violento. Quando você pega o composto e você fecha um curto, você danifica. Por quê? Porque a bateria tem uma coisa chamada SAG, é uma resistência interna. Essa resistência interna, quando você tem na bateria, ela causa aquecimento. E é isso que limita a bateria. Isso que as pessoas não entendem. Pô, mas essa bateria é 30 amperes, essa é 20 amperes. Toda bateria é ilimitados amperes. Não tem limite. O que limita a bateria? Devido à resistência interna, quando você começa a exigir de corrente, ela pega e aquece. E quando ela aquece, pode acontecer problemas no elemento químico e ela fechar um químico de um lado com um químico do outro se juntarem e ela fazer a ventilar, né? Ela sempre ventila geralmente pelo polo positivo, né? Porque o outro lado é fechado. Tem mods que a ventilação é na própria estrutura dele. Mas, tipo, vamos pôr assim, 80% dos mods tá aqui embaixo. Eles estão. Esse aqui também tá embaixo. Positivo. Esses furinhos aqui embaixo, todos eles têm. Porque também sabe o que acontece? Se não ventilar, ele explode. Ele gera um superaquecimento e. Porque tá confinado e aí gases confinados ele explode.
Ai, ai, salve, salve, mano Adler, Holanda, fazendo jus à live. Ah, é o Adler. Eu sei Efetuar compras vape na .com.com para o Brasil está liberada pelo site? Se sim, caso o produto seja barrado, existe política de ressarcimento? Adler, a .com não faz vendas online para o Brasil, tá? A gente faz a venda diretamente no varejo para os clientes que vêm até a loja e para lojistas também que enviam seus freteiros aqui para buscar mercadoria. A gente não tem nenhum tipo de política de ressarcimento no caso, porque politicamente a nossa política não permite o envio de produtos por correio, transportadora, e também a gente não se responsabiliza pelo trâmite, pela questão do transporte dos produtos para o Brasil, né? A gente faz envios para o Paraguai, que aí isso está na nossa alçada. Na verdade, assim, a .com é uma loja do Paraguai, para você vir comprar aqui no Paraguai, né? Agora, entre em contato, conversa lá com o pessoal, que ninguém sabe, né? O Adler comentou, não existe fumante passivo. Fumante passivo, Adler, seria a pessoa que está no mesmo ambiente onde outras pessoas estão fumando. Aí ela tem... Acho que ele quer dizer que no vape não tem passivo. Ah, não, no vape Isso não. realmente, os estudos ainda não saíram 100%, mas todos que apareceram até agora e tudo que progrediu diz que realmente o vape não tem passivo. Ele tem razão, assim. Agora, cigarro tem. Arguile tem também. É isso. Agora aí. aqui podia ter um carvãozinho, né? Um carvãozinho. Acende o carvão lá pra gente. Então, ele podia ter um suportezinho como imitando um carvão que brilhasse quando alguém acionasse, brilhasse aqui, ó. Tirasse o acionamento. Pronto, e acaba aí. Arguile, pronto. Aí eles podem chamar de arguilha eletrônica. Exato. Que essa mania de chamar isso aqui de arguilha eletrônica. Arguilha eletrônica. Arguilha de caneta. Cigarro eletrônico aí, ninguém... O cigarro eletrônico é porque veio da história do vape. O vape, ele surgiu como cigarro eletrônico. Quando o Ruian criou ele... Popularmente, o vape é chamado de cigarro eletrônico porque ele administra nicotina, que normalmente... Não, é porque o primeiro, quando foi lançado, ele tinha o formato de um cigarro. Era o ciga-like. Ele tinha o formato. Tanto que tem alguns pod systems que são bem no formato de um cigarro, né? Bem flat. Mas é isso aí, gente. Estivemos aqui com o Luiz, da Vapers Brasil, e o Lagartixa, do Vapor com Lagartixa. Entrem, por favor, no Instagram deles, Vapers Brasil, hashtag Vapers Brasil, hashtag Vapor com Lagartixa. A gente está aqui no canal Ponto do Vapor, Quinhos Fogaça fazendo a apresentação para vocês. A gente vai estar postando aí conteúdo semanalmente também, junto com eles que vão estar postando também conteúdo semanal, de acordo com as agendas aí que já são pré-determinadas. A gente vai estar trazendo outros convidados quando possível. Em relação aos eventos na região, a gente vai estar fazendo o máximo para estar presente também. Quem tiver dúvidas, por favor, continuem postando suas dúvidas, tanto no nosso Instagram quanto no YouTube, que a gente vai estar recapitulando isso e trazendo as dúvidas para os próximos vídeos. A gente falou um pouquinho aqui do Mytos, a estação de vapor aí, que faz com que as pessoas possam vapear sem o consumo de bateria e sim utilizando a energia diretamente do local. A linha Tuck Shop da Dinner Lady, a gente falou um pouquinho sobre os sabores, limão, chiclete, tutti-frutti, né, maçã, e esse aqui seria o de melancia, Sweet Fusion. Não, acho que esse é o de cereja, Cereja. né? Tem um que é cereja. Cereja. Tem os Pachamama Salt. Pachamama Salt, que a gente vai ter disponível para venda logo logo. A gente mostrou também um pouco dos nossos vapes, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, eu faço meus ao vivos e puxo convidados virtuais. Ele daqui, eu de lá, eu não sei se é possível, mas a gente também pode. O problema é que meus ao vivo são tarde, né? Para aqui no Paraguai não funciona. Para você dá. Para mim dá. E a gente trazer os lançamentos, entendeu? É interessante, porque chega primeiro para vocês. Óbvio que as lojas daqui recebem muito antes. Eu tô, no caso... Você tá perto, né? Tô do ladinho do pessoal aqui, ainda consigo estar mostrando bastante novidades para vocês. Mas eu posso fazer o seguinte, eu convido ele,
Ele fala, Luiz, ó, acabei de receber isso aqui. Hoje vai ter live? Vai, vambora. Pum, e ele entra lá e mostra pra gente as novidades. Certo? Eu acho que é uma ideia também que a gente pode fazer, né? E vai funcionar. E aí, os sabores? Então, eu gostei mais do de maçã, tá? Eu gostei do de maçã também. Eu sou suspeito. Mas o limão legal também. Eu vou comentar brevemente, porque eu tô muito acostumado com a Lemon Tart. Então, pra mim, que a Lemon Tart continua sendo a preferida da Dinner Lady. Sim. Tá? A Lemon Eu Sherbet, contigo. ela tem um Puxa tom... um caminhãozinho aí pra Sempre. Lemon. Ela tem um tomzinho diferente aí, de limão, um negócio mais apimentado, mas a Lemon Tart ainda é a mais top, questão de sabor, assim. E o vapor é de qualidade de qualquer linha da Dinner Lady, mas o sabor em si, eu preferi, dessa linha Tuck Shop, eu preferia de maçã, que traz uma acidez diferente da maçã verde. A própria nicotina deles já... É suave, né? O Throat Hit sente bem ele. Isso, a nicotina 0,3 miligramas da Dinner Lady traz uma saciedade interessante, né? Ah. Mas enfim. Não sei qual vocês mais gostaram, mas a minha preferida é a de maçã, que vai Não, ficar... eu acho que desses eu gostei mais. Esse daí não tem a comentar sobre Eles são ele, bons né? em criação de limão, eu acho. Eles já têm a prática. Já veio desde da o outra Lemon Tart. linha dele, a outra linha é fenomenal também. Então, a Dinner Lady traz esse lance de nostalgia, né? E eu gostei bem dessa de maçã verde porque me traz lembranças, porque eu comia maçã verde quando era criança. Hoje em dia faz tempo que eu não como uma maçã verde. E Faz tempo que você não come nada saudável. Só juice. Antigamente, Só juice. Eu me alimento hoje só de juice, né? Se quero comer um bolo gostoso, eu vou vapear. Esse Se quero uma sobremesa, se quero uma fruta,